Um, dois. O seu parece que está mais alto. Oi, 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 oi. Tem um controle de volume, não, né? Alô, 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 alô. Esse aqui está mais baixo, né? Esse aqui está mais baixo do que esse. Fala alto, né? Senta lá. Bora. Rodrigo, pode sentar lá, ó. Lá. Tem lugar lá. Daniel, senta lá. Vai. Alô, 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 alô. Marisa, pode sentar aqui ou aqui, ó. Você passa esse telefone pro Caetano. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Estou aí? Som, 1, 2. Tá bom. Boa. Passa o microfone, você... eu abro agora e você apresenta. Então, olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, boa noite a quem está no Brasil. Então, antes de começar aqui a entrevista coletiva com o Rodrigo Caetano, nosso coordenador de seleções masculinas, vai, como de praxe, apresentar o nosso chefe de delegação. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, todas. Rapidinho, só para apresentar o Daniel, que é o nosso chefe desses dois jogos, nessa data FIFA, presidente da Federação do Distrito Federal, né? Não é a Federação de Brasília. E eu também queria fazer um agradecimento a vocês, todos, que eu sei o quão é difícil chegar até aqui, quanto nos honra, né, ter vocês aqui para realmente informar aí toda a torcida brasileira, mas da mesma forma que nós fizemos esse esforço por cumprir o nosso planejamento em jogar aqui contra as seleções asiáticas, eu realmente tenho a obrigação de agradecer a todos vocês, que sei que o investimento não é fácil, tá bom? Independentemente de veículo, obrigado por nos acompanhar nessa preparação para a Copa do Mundo, tá bom? Daniel, seja bem-vindo aí, por favor. Primeiramente, bom dia. Quero fazer um agradecimento aqui, em especial ao presidente Samir, pela confiança e estendendo a toda a diretoria dele. E agradecer, como o Rodrigo falou aqui, a cada um de vocês, né, aqui presente aqui, que vai nos acompanhar aí esses dois amistosos. Então, no mais, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Então vamos começar aqui com o Rodrigo. 33 jogos pela seleção brasileira, 7 gols, primeira convocação dele pelo técnico Carlo Ancelotti. Primeira pergunta aqui, cara. Rodrigo, aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Foram 195 dias, 6 meses e meio, desde a última partida sua pela seleção. A gente sabe o quanto que você valoriza estar aqui, mas foram 6 meses em que muita coisa aconteceu, tanto no seu clube quanto aqui na seleção, troca de técnico, Ancelotti chegando agora, tua primeira vez com ele aqui. Queria que você falasse dessa saudade desses 6 meses longe da seleção e tudo o que aconteceu nesse período, o que te fez refletir, mudar ou pensar. Bom, primeiramente, bom dia, né? Assim como o Caetano falou, agradecer vocês por estarem aqui. A gente sabe a dificuldade que é chegar até aqui. Quem estava na Europa já foi difícil, imagino vocês vindo do Brasil. Então, obrigado pela presença, pelo apoio de vocês. Bom, realmente foi um longo tempo, né? Para mim pareceu uma eternidade estar longe da seleção. Foi um tempo difícil. Passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir, para esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar. E hoje eu me sinto bem, me sinto pronto para estar aqui novamente, para entregar o meu melhor, demonstrar a minha melhor versão no futebol, na seleção. Um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é o cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, um cara que deu um up assim na minha carreira. Com certeza nas mãos dele eu evoluí de nível e é um prazer ontem reencontrar ele falar o quanto ele está gostando, o quanto é bom o ambiente. Eu falei, mister, aqui é sempre assim, o ambiente é muito bom, por isso que eu gosto tanto de estar aqui, é sempre um prazer. E é isso, foi um longo período longe, mas agora estou de volta, estou bem e espero entregar o meu melhor aqui. Rodrigo, aqui, tudo bem? Tudo bem. Dia, né? Boa noite no Brasil. Rodrigo, dentro desse período em que você falou que foi um período difícil, parecia uma eternidade, eu queria que você desenvolvesse mais, assim, porque muitas vezes
os jogadores, quando passam por esse processo, melhoram muito, mudam alguma coisa, buscam fazer coisas diferentes no campo, às vezes até fora do campo. Como é que foi para você viver esse processo que você chamou de difícil, de eternidade? E o que você acha que você talvez tenha evoluído? Bom, eu com certeza evoluí em tudo na minha vida. Acho que eu sou uma outra pessoa pelo momento que eu passei. Eu não gosto de ficar falando muito sobre o tema, porque eu acho que já não vem mais ao caso. O importante é que eu estou bem, que eu estou recuperado. É só agradecer mesmo a todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que se preocuparam comigo durante esse período. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que eu sou uma nova pessoa, que eu me sinto uma pessoa melhor, com certeza eu sou um jogador melhor também, e espero conseguir demonstrar isso dentro de campo, nessa data FIFA com a seleção, e durante toda a temporada também. Mas tô bem, tô feliz, que é o mais importante, tá bem mentalmente, e acho que isso é tudo que eu posso dizer. Rodrigo, teu xará aqui, Rodrigo do canal Vamos. A gente sabe que os jogos competitivos da seleção brasileira, né, eliminatórias já acabaram, e agora são jogos amistosos até a Copa do Mundo. Mas acho que de amistoso, para quem está disputando uma vaga na Copa do Mundo, para quem está se preparando para uma Copa do Mundo, esses jogos não tem nada, né? Então, queria saber de vocês como vocês fazem para se preparar, se é igual a um jogo competitivo mesmo, o que significa para vocês esses próximos compromissos da seleção até chegar no objetivo que é a Copa. Sim, como você falou, de amistoso não tem nada. Acho que desde que começaram as eliminatórias, todos os jogos para a gente é como se a gente já estivesse na Copa do Mundo. Eu falo por mim, mas sei que é o pensamento de todos os jogadores também. E a gente sabe da competitividade que é para você ter a sua vaga na Copa do Mundo, quão difícil é, quantos jogadores bons que tem. Então, cada jogo é uma final de Copa, cada jogo a gente vai dar a nossa vida, vai tentar entregar o nosso melhor, e a preparação é sempre a mesma, sempre com essa mentalidade de ganhar, de fazer o melhor, de cada dia evoluir. A gente sabe que tem muitos jogadores bons nessa geração e que falta ainda um pouco para a gente conseguir chegar no nosso melhor nível. Então, o pensamento de todo mundo é esse, chegar no nosso melhor nível. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Bom Marcelo dia. Marinho, da Litoral News do BTB Esportes. Cara, quando a gente olha para você, teve na Copa do Mundo de 22, jogador do Real Madrid, aí vem o Carlo Ancelotti, que trabalhou contigo. É comum a gente imaginar, não, o Rodrigo tá com um caminho aí para a Copa do Mundo de 2026. Como é que você se vê nesse ciclo? Você já se vê com um pezinho lá ou não? Ainda acha que tem que mostrar muito trabalho para o professor? E dentro desse aspecto, o que para você é imprescindível, que não pode faltar num ano de um jogador na preparação para a Copa do Mundo? Obrigado. Bom, acho que não estou com um pezinho lá, acho que ninguém tem lugar garantido. Eu sei que eu tenho que demonstrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento. Acho que tudo que eu posso entregar, então eu preciso demonstrar muito mais, então eu me cobro todos os dias muito por isso, para conseguir estar cada vez melhor aqui na seleção. Claro que tem toda a trajetória com o Ancelotti, por ter sido nosso treinador no Real Madrid nos últimos anos, mas ele já deixou claro a todo momento que ninguém tem lugar garantido. Então, se você não estiver jogando, se você não estiver bem, entregando o seu melhor, não vai adiantar nada. E acho que é isso, você está jogando, você está bem no seu clube, é imprescindível para você estar sempre na seleção e, quem sabe, chegar na Copa do Mundo. Rodrigo, tudo bem? Thiago Leme, do Jornal Estado de São Paulo. O Real Madrid tem na seleção você, o Vinícius Júnior, o Militão, o Casemiro, que jogou e conhece muito bem o Ancelotti também. Faltando pouco tempo para a Copa, uma comissão técnica que chega agora, o Brasil não tem todo o trabalho que seleções favoritas, como a Argentina, a França, entre outras, têm de muito mais tempo consolidado. Até que ponto esse entrosamento, esse conhecimento que o Ancelotti tem de vocês e vice-versa, pode ajudar chegar numa Copa do Mundo com mais entrosamento, com uma segurança maior de ter todo mundo se conhecendo? E ele já conversou sobre isso com vocês? Sim, então, como você falou, a gente não tem esse tempo, então o treinador já conhecer a maioria dos jogadores, isso facilita muito. Não é tanto tempo comparado às outras seleções, mas acredito que seja um tempo bom o suficiente para a gente conseguir esse entrosamento, conseguir tá melhor cada dia, cada jogo. Isso facilita muito. Acho que, como você falou, você jogando com os jogadores igual os que eu jogo no Real Madrid, outros que eu já joguei bastante vezes na seleção, você já tem esse entrosamento.
Então fica mais fácil com essa falta de tempo, mas acho que essa falta de tempo também é uma dificuldade que a gente coloca na nossa mente que a gente tem que superar. Então, para ganhar uma Copa do Mundo, você vai ter dificuldades, acho que durante todo o caminho. Então, você tem que ir superando cada dia, cada dificuldade, que isso vai fazer a diferença lá na frente. Rodrigo, aqui na sua frente, o Wellington Campos, da Itatiaia. Eu queria te perguntar pelo seguinte, 90 a seleção não foi bem, recuperou em 94. 98 não foi bem, ganhou 2002, inclusive aqui na Coreia e no Japão. Você teve personalidade de bater o pênalti lá no Catar. E de lá para cá, muita gente te apoia, outros acham que não. Qual é a sua cabeça para daqui a um ano na Copa do Mundo? Está engasgado aquele pênalti? Está engasgado, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o gol do título? Algo nesse sentido. Como que você está trabalhando essa questão? E ainda, voltando a alguns anos atrás, me desculpa, gente, eu não sou de alongar, ainda dói muito aquele lance do pênalti? Ah, sim, com certeza. Com certeza é uma coisa que ficou marcada, né, na minha carreira, negativamente, mas é uma coisa que eu estou superando todos os dias. Tento já não pensar, tento só treinar e melhorar para quando tiver a oportunidade de novo. Eu sei que eu vou ter a personalidade de querer bater de novo, não me vejo um jogador fugindo da responsabilidade. Então, naquele momento, mesmo com pouca idade, mesmo tendo jogadores mais experientes assim na minha frente, eu me coloquei à disposição e confiaram em mim. Infelizmente, claro, não saiu do jeito que eu treinava, do jeito que eu vinha batendo os últimos, mas, querendo ou não, já passou, agora eu tenho uma nova oportunidade, nisso que eu penso, nessa nova oportunidade. O que ficou lá atrás eu já não posso mais mudar, eu tenho que pensar daqui para frente agora, se tiver oportunidade de novo, treinar, estar bem preparado para chegar lá e fazer. Aqui, Rodrigo, Isabela Pagliari, para os meus canais. Deixa eu te perguntar, você participou do último ciclo da Copa do Mundo, né? E levando em consideração essa sua experiência, o como você acha que o Brasil está pronto para a próxima Copa? Boa pergunta. Não, acho que a gente está bem. Como eu respondi umas perguntas anteriores, a gente teve muitas dificuldades, ainda tem, mas como eu falei, para você chegar bem numa Copa do Mundo, para você ganhar, você tem que passar por essas dificuldades, você tem que passar por esse processo assim, né, que a gente chama. Eu participei boa parte do ciclo da Copa passada e talvez para muitos na Copa passada a gente estava mais preparado, mas é aí que vem o bom do futebol também, né? Talvez para muitos a gente ganharia a Copa passada, a gente tinha um time muito melhor e não aconteceu, e nessa que todo mundo desconfia, que todo mundo talvez não espera, pode ser que a gente ganhe. Então, essa que tem que ser nossa esperança, essa que tem que ser nossa motivação todos os dias, mas acho que a gente está bem, está preparado, todo mundo nos seus clubes bem, todo mundo entregando o seu melhor, acho que tem tudo para dar certo. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Kiyomi Nakamura, TV do Japão. Continuidade de última pergunta. Como todo mundo agora, a imprensa está perguntando sobre última Copa e até agora o ciclo e tal. Nesta seleção, muitos jovens jogadores e muitos novatos, ou só algumas convocações que conseguiram também ocupando lugares, né? E você também jovem, mas tipo de experiente, por isso, dentro de time, como você está ajudando novatos, jovens, e você sente essa responsabilidade que outra Copa talvez não tinha, agora experiente tem que ajudar outros? Sim. Acho que eu sempre tento ajudar de alguma forma, como você falou, eu sou jovem, com uma certa experiência, com uma certa bagagem. Na Copa passada eu era também um dos mais jovens, então muitos passavam essa experiência para mim, e agora eu tento passar essa experiência para os outros, por jogar no clube que eu jogo, pelos jogos decisivos que eu já tenho na carreira, por essa experiência. Acho que mesmo com a pouca idade me dá essa autoridade, digamos assim, né, a palavra, para poder passar algo para
alguém, mas eu gosto sempre de aprender. Acho que não sou ninguém para ensinar alguém, então eu tento ajudar no que eu posso, no que eu sei, no que eu já vivi, eu tento ajudar, mas sou muito novo, então eu estou aprendendo também, eu faço parte desse grupo dos novatos. Rodrigo, aqui, Beltrão, Casa TV. Cara, indo para o campo agora, nessa conversa com o Ancelotti, desde que você voltou à seleção, já foi falado sobre alguma posição que você quer jogar nessa seleção? Se você vai disputar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, em todos os lados, se você vai jogar um pouco mais centralizado? Te pergunto isso porque na última convocação a seleção brasileira, na minha visão, no meio de campo, talvez tenha apostado em menos criatividade e mais controle. Você pode ser esse cara para ser esse jogador de criatividade na seleção brasileira? Obrigado. Bom, ainda não falei com o Ancelotti sobre posição. A gente conversou mais sobre a vida, de como estava no clube. Acredito que hoje a gente deva conversar, saber alguma coisa. Mas acho que o meu papel é só me colocar à disposição, como eu sempre fiz. Acho que todo mundo sabe todas as posições que eu posso jogar. Então, no que ele precisar, eu vou estar ali à disposição e tentar entregar meu melhor. Rodrigo, é Silvia Kikuchi, da Record. Essa afinidade com o Carlo Ancelotti, né, que você tem, com o Real, na entrevista anterior, até inclusive ele falou que você joga muito bem, inclusive em qualquer posição. Isso também te dá tanto vantagens, mas também, creio que, desafios maiores, né? Quais são os próximos desafios aí para esse jogo? Coreia do Sul e depois vencendo aqui o Japão em seguida. Bom, o nosso desafio, a nossa vontade de sempre é ganhar e melhorar. Acho que a gente está nesse processo de crescer. Eu acho que uma vitória sempre te dá mais confiança para você crescer, para você melhorar. São 2 jogos difíceis e sempre também que a gente joga contra os asiáticos é bem difícil, são bem difíceis os jogos, mas tentar entregar o nosso melhor, ver o que o Mister tem de plano para esses 2 jogos e dar o nosso melhor e tentar ganhar para ajudar na nossa crescente. Rodrigo, aqui Tomer Savoy, X-Sports, capitão da torcida brasileira. Você, como você falou, você tem muita autoridade, né? Apesar de ser muito jovem, já são mais de 8 anos de seleção brasileira. Não tenho muita autoridade, não. desde as seleções de base. Você conhece muito desse ambiente e também conhece muito do Ancelotti, afinal foram 4 temporadas com ele. Quais são as características de seleção brasileira e do Carlo Ancelotti que podem fazer esse casamento dar certo? Obrigado. Alegria, sem dúvida, é a palavra-chave. O Ancelotti é um cara muito alegre também, muito bom de grupo, muito bom de vestiário. Eu sempre falei que uma das maiores qualidades dele é isso, como ele leva o vestiário, que a gente sabe que é um trabalho muito difícil para um treinador. E a primeira coisa que ele me falou, né, quando eu cheguei aqui, ele falou assim: nossa, o ambiente aqui é muito bom. Eu falei, mister, realmente é muito bom, por isso que a gente gosta tanto de estar aqui, por isso que é sempre um prazer para a gente estar aqui, e acho que essa alegria assim vai fazer a diferença, sem dúvida, dentro do campo, da gente correr por ele e ele procurar sempre entregar o melhor assim para a gente. Rodrigo, bom dia. Eduardo Semblano, no canal Free Clear. Rodrigo, o que muda para o homem, para o atleta? Um ciclo que você claramente era uma opção no banco, o time já era muito montado com o Tite, muito organizado, era difícil qualquer uma mudança, até ocorreu essa mudança, mas seria muito mais difícil. Passado 4 anos, você, um outro momento de carreira, uma outra idade, numa outra performance, muito provavelmente um titular da seleção brasileira. O que muda para o homem, para o atleta, essa preparação em 2 ciclos tão diferentes? Forte abraço e boa sorte. Valeu, acho que a responsabilidade, né? Talvez se já esperavam de mim na Copa passada, acho que agora mais ainda, né? Acho que por tudo que eu já vivi na carreira, como eu falei lá atrás, pelos jogos decisivos que eu já tenho por essa bagagem, então acho que a responsabilidade, sem dúvida, aumentou, mas é uma coisa que eu levo de uma forma boa. Acho que se esperam realmente de mim é porque confiam em mim, acreditam que eu posso fazer algo, que eu posso entregar o meu melhor, então a responsabilidade, sem dúvida, aumentou 100%, mas eu levo de uma forma boa. Rodrigo, aqui atrás, Monique Danello, TNT Esportes. Nos últimos ciclos, a seleção brasileira teve grandes treinadores, mas talvez os nossos treinadores fossem coadjuvantes em relação às estrelas que a gente tem dentro de campo. E dessa vez é um cenário diferente, porque
o treinador também é uma estrela, né? Desde que o Ancelotti chegou aqui, todo mundo tinha muita curiosidade para saber como ele era, como funcionava o trabalho com ele. Eu queria te perguntar o quanto é importante ter um treinador desse tamanho para blindar vocês depois de um ciclo tão conturbado como foi esse, e se você já viu alguma diferença do Ancelotti técnico de clube para o Ancelotti técnico de seleção. Obrigada. Então, diferença ainda não vi, porque é a primeira convocação que eu tô vindo com ele, mas sem dúvidas, acho que quando a gente está dentro do campo ali, você olha para fora e tem o Ancelotti te conduzindo, isso passa um peso diferente. Acho que até para os adversários também, a gente vai jogar contra o Brasil, que o treinador é o Ancelotti, então o pessoal respeita um pouco mais, isso passa uma credibilidade assim maior. E claro, eu vou sempre rasgar elogios para ele, porque é um cara que sempre me ajudou muito, que me fez crescer, e ter um treinador desse fora do campo ali te conduzindo é sem palavras. Aqui. Última. Tudo bem? Bom dia. Rodrigo Isabelle Bom Costa, dia. canal Gold. Queria perguntar, acho que você já respondeu bastante sobre o Ancelotti, posições, enfim. Eu queria saber um pouquinho como é que está sendo para vocês a adaptação com o Fuso, porque para mim, que veio do Brasil, está sendo uma dificuldade muito grande. E vocês precisam estar prontos, precisam estar bem para treinar e desenvolver e também impressionar o Ancelotti, né, dentro de campo. Queria saber como é que está sendo essa adaptação ao Fuso. Você veio da Europa, né? Mas queria saber como é que está sendo para você adaptar. Obrigada. Pô, tá sendo difícil. Eu tenho só um dia aqui, mas tô apanhando do Fuso. Ontem foi engraçado que a gente indo pro treino, tava todo mundo capotado no ônibus. Mas tá sendo difícil. E a gente não tem muito tempo, né, para se acostumar, já tem que tá bem logo. Tá sendo complicado, mas vamos adaptar já o mais rápido possível, porque não tem tempo, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Obrigado, Rodrigo. Fica acordado agora, por favor. Vou tentar, né? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Rodrigo. E vamos já fazer uma substituição rápida aqui. Sai o Rodrigo, chega o Bento. Então vamos lá. Fala, Bento. Bom dia. Bento, goleiro do Al Nassr, 4 jogos pela seleção brasileira, presente em todas as convocações do Ancelotti. Começar, Carlos Gil. Tudo bem, Bento? Bom dia, espero que tenha dormido bem. Você foi o primeiro a chegar, né? Acho que já está um pouquinho mais adaptado. Ainda no Brasil, né, na entrevista coletiva pós-convocação, o Ancelotti deixou bem claro o que ele tinha como planos para o gol, mas aí veio o corte do Ederson, né? Ele pretendia usar o Ederson num jogo, o Hugo Souza no outro, você, enfim, ficaria ali como opção. Com tudo que aconteceu, o corte do Ederson, ele já passou para você, se você joga contra a Coreia e o Hugo contra o Japão, ou vice-versa, ou como vai ser, ou ainda não? Obrigado, Bento. Olha, a gente conversou um pouco ali com o Tafarel. Existe uma ideia assim de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido. Acho que o treinador que vai decidir isso no final. Mas independente, eu acho que se for jogar um jogo ou outro, tem que dar meu melhor, tem que representar bem e aproveitar essa oportunidade que é muito boa para mim. Olá, Bento. Bom dia. Eduardo Semblano, canal Fui Clear. Bento, um pouquinho na primeira pergunta do colega. Tem ocorrido uma série de lesões no gol, né? Ederson, Alisson. Tem acontecido uma troca muito grande. E da vinda do Ancelotti, não existe um histórico dele de goleiro, né? O Alisson foi titular em 2 Copas. O Ederson começou nesse ciclo como titular com o Diniz e depois voltou a ser o Alisson com o Ancelotti. Eu queria saber de vocês, assim, do gol que passa pela cabeça, essa movimentação tão grande, não existe uma continuidade. Isso anima para uma titularidade, isso gera insegurança, porque mais goleiros são testados. Como homem, como atleta, assim, queria saber o que passa pela cabeça de um atleta que está desde o início, como o Fábio mencionou, o Ancelotti sempre escolheu você entre os 3. O que passa para vocês na cabeça, assim, de mais próximo de jogar ou mais goleiros a ter testados? Como é que funciona? Forte abraço, boa sorte. Obrigado. Olha, eu acho que eu, como um goleiro, entendo a minha posição. O Alisson e o Ederson vêm de muito tempo já na seleção. E acho que aqui dentro sempre tem um critério que, acho que pelo desempenho e também pela longevidade dentro da seleção, acho que isso é muito importante também, porque um cara se manter dentro da seleção por muito tempo, ele tem seus méritos, então o Ederson e o Alisson têm seus méritos, como eu tenho os meus também. E, bom, acho que isso
é do dia a dia, dos treinamentos, da confiança do treinador, o que vai acontecer ou não. Às vezes uma lesão mais grave pode deixar os outros goleiros de fora e, consequentemente, acontecer uma titularidade para mim. Eu acho que o mais importante é me manter na minha melhor forma, sempre me dedicando bem nos treinamentos e, se caso acontecer uma titularidade na seleção, na Copa do Mundo, eu vou abraçar da melhor forma. Bento, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Numa entrevista recente para a gente, o Ancelotti disse que ele tem na cabeça, nesse momento, um grupo de 15, 16 jogadores, mais ou menos, fechado para a Copa, né? Não fechado porque tem um imponderável, como você disse, mas tem uma ideia ali de 15, 16. Você acredita que o fato de você estar em todas as últimas convocações, de conseguir ser um jogador que tem essa regularidade, tanto em termos de convocação, mas também de não se lesionar, de não acabar ficando fora por conta de lesão, você acredita que isso pode colaborar para que você seja um desses nomes que ele já tem em mente nessa reta final aí de preparação para a Copa? Obrigada. Eu espero que sim. Mas acho que eu não posso pensar que eu tenho um lugar garantido e jamais vou pensar dessa maneira. Eu acho que isso é da minha pessoa, sempre conquistar, sempre trabalhar para poder estar aqui novamente em todas as outras convocações. Graças a Deus também me machuco muito pouco, então acho que isso é muito importante também para ter uma sequência na seleção. E se lá no final meu nome estiver aí nesses, não 15, 16, mas no 23, que vão ser convocados para a Copa do Mundo, acho que vai ser a minha maior conquista até hoje na minha carreira. Então, vou trabalhar para isso e poder conquistar esse sonho. Oi, Bento, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB Esporte. A gente sabe que carreira de jogador, especificamente goleiro, tem aquela coisa do trem da oportunidade, né? O trem da oportunidade passa, tem que pular dentro. Eu lembro que em março, estava no banco, o Alisson teve a concussão, você jogou. E agora, a nível de curiosidade, porque quando o Ancelotti deu a entrevista após a convocação, ele falou, o Hugo vai jogar um jogo e o Ederson vai jogar outro. A primeira coisa que eu pensei foi, e o Bento? O que será que está passando na cabeça dele? Vai lá para a Coreia, para o Japão. E aí, o Ederson é cortado. Eu queria saber como é que passam essas coisas todas na sua cabeça, esse trato até com o treinador, das declarações, e aí como é que o jogador pensa, vindo para cá, e essa questão do treino da oportunidade. Obrigado. Olha, eu acho que cada jogador tem uma maneira de pensar diferente, né? Quando escutei a coletiva dele falando sobre isso, de quem ia jogar ou quem não ia, cara, para mim eu levo com tranquilidade, assim, porque as decisões são do treinador. Lógico que todo jogador quer jogar todos os jogos, né? Ainda mais na seleção, eu acho. E só de estar aqui para mim já é uma conquista, mas se tivesse a oportunidade de jogar também ia ficar muito feliz. Mas independente também, se realmente o Ederson tivesse vindo e tivesse acontecido dele jogar e o Hugo jogar, também já ia estar muito feliz só de estar aqui, porque não é fácil chegar aqui, não é fácil se manter. E, bom, aconteceu a lesão do Ederson, infelizmente, a do Alisson também. Ninguém não deseja mal para os colegas, e são grandes pessoas também. E, bom, como você citou, é mais uma oportunidade que apareceu, e se Deus quiser, vou agarrar com muita força aí para não soltar. Bento, Beltrão aqui, Casa TV, prazer falar contigo. Cara, deu para ver o sorriso que você soltou no rosto falando só da possibilidade de ser titular da seleção brasileira. Então, minha pergunta é sobre isso, assim, como é que você encara essa data FIFA? Muita gente falou que essa data FIFA seria a última de testes do Ancelotti, que ele está cada vez mais fechando o elenco e tudo mais. Você, com essa oportunidade de ser titular, caso aconteça, você encara como a data FIFA para fincar o pé e se firmar como um nome certo na Copa do Mundo? É difícil cravar isso, mas é mais uma grande oportunidade que eu tenho na seleção. Se realmente for jogar, eu acho que é, como falei, segurar firme e não soltar mais. É uma grande oportunidade que eu tenho. Já tive outras oportunidades, mas não era com o Ancelotti em si. Acredito que ele deva ter visto um jogo da Espanha lá, enfim. Mas o que ele tem, assim, da minha maneira de jogar, eu acho que é muito que a comissão passa para ele. E, como eu citei, é mais uma grande oportunidade. A Copa do Mundo está logo aí, está chegando. Então, acho que quanto mais aproveitar e dar o seu melhor é muito importante para mim. E espero poder estar lá no final. Bento, você falou que estaria feliz de estar entre pelo menos os 23 convocados, mas a gente sabe que você é realmente um dos principais
jogadores aí cotados aí para a seleção, né? Como é que você o desafio de manter isso e provar realmente que você é o dono da posição? Bom, o desafio acho que é comigo mesmo, sempre me motivar, sempre poder dar meu melhor, sempre querendo mais, e acho que isso me ajuda dentro de campo e também dentro da seleção. Nunca se confortar com a posição que você está, e eu acho que isso é em qualquer função hoje em dia, não só um jogador, então é um lema que eu levo para a vida, eu acho nunca se acomodar. E fico feliz de seguir sendo convocado e, bom, aproveitar as oportunidades que eu tenho e sempre com muita responsabilidade e dedicação para poder aproveitar da melhor maneira e seguir sendo convocado. Bento, Rodrigo do canal Vamos. O Brasil vai jogar na Coreia do Sul, depois vai jogar no Japão, exatamente o mesmo trajeto que o Brasil fez em 2002, quando o Brasil foi penta. Isso era muito novo, né? Tinha 3 anos ali quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Mas eu queria saber o que significa para você estar aqui na terra do penta, vestindo a camisa da seleção brasileira, tão próximo de uma Copa do Mundo, se isso tem algum gostinho diferente e, obviamente, se você tem, mesmo muito novo, alguma lembrança daquele momento. Cara, a hora que você falou, arrepiou sim, de falar de penta e tudo mais. Não lembro muito, não lembro nada, não vou mentir, né? Porque 3 anos é muito novinho. Lembro da Copa de 2006, lembro do primeiro jogo, Brasil e Croácia, assisti na casa do vizinho, enfim. São lembranças assim de Copa do Mundo que, quando você é moleque, você acredita que um dia pode estar lá. E hoje, estar aqui, podendo ter essa oportunidade e poder sonhar de estar lá numa Copa do Mundo, eu acho que isso já é muito gratificante. E poder passar a ter esse caminho aqui na Coreia e no Japão, acho que é muito importante para a nossa seleção. Talvez o pessoal não tenha muita noção ainda do nosso grupo aqui, ou tem noção, com certeza deve ter, mas que o Brasil foi campeão aqui em 2002. Acho que dá uma força a mais para a gente seguir acreditando e seguir evoluindo, porque tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira em 2026 e no final da Copa do Mundo a gente vai estar lá, se Deus quiser. Bento, é a pergunta que mais vezes eu fiz na coletiva da seleção. E não vou te pedir para ajudar o cara, mas ele tem 45 anos, é o Fábio. Chegou a 1.402 jogos e nunca jogou pela seleção brasileira. E a gente é de um tempo em que a gente importava goleiros. Hoje o Brasil exporta goleiros. Como que você vê essa questão de vocês jovens tendo a oportunidade na Europa e um goleiro como o Fábio, aos 45 anos, o recorde mundial, nunca ter jogado na seleção brasileira? É esquisito, é legal? Como que acontece isso na sua cabeça? Me desculpe do legal. Cara, eu acho que a questão de jogar na Europa ou não, se eu não me engano, ele teve uma situação de poder jogar na Europa, ele mesmo já contou, mas em relação à crença dele, ele recebeu uma informação lá que não deveria ir, eu acho que vai muito da crença da pessoa também. E em questão de seleção, talvez eu acho que os outros goleiros da época que talvez ele tivesse competindo eram mais a preferência do treinador. Isso não esconde que o Fábio também é um grande goleiro e não é à toa que até hoje está jogando em muito bom nível e acho que vai jogar ainda mais bastante tempo aí. É um cara que eu acho que é de se admirar pela força que ele tem, pela idade que ele tem. Eu tenho um exemplo no meu próprio clube, também é um cara com 40 anos jogando, mas é diferente também, enfim. O Fábio é um cara que muita gente pode se espelhar, eu posso me espelhar e, bom, é um grande goleiro e tenho certeza, se ele estivesse na seleção, também ia ter sido uma grande fase dele aqui na seleção. Bento, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Ô, Bento, falando da defesa especificamente, né? A gente tem o Alisson tá machucado, não veio, o Ederson foi cortado também machucado, 2 laterais direitos cortados também, o Marquinhos, zagueiro, machucado, 3 laterais esquerdos aqui, o que mostra, acho que o Ancelotti ainda está buscando esses nomes, pensando em Copa do Mundo. Você diria que esses 2 jogos contra a Coreia e Japão, para o pessoal ali de trás, não só para o goleiro como você, é realmente uma ótima oportunidade de aparecer e tentar aparecer bem para o Mister? Com certeza. É uma grande oportunidade para todo mundo em jogos difíceis. Eu acho que vai exigir muito, principalmente da parte defensiva, que eu acho que durante as eliminatórias a gente melhorou, teve momentos bons, momentos não tão bons, e quando o Ancelotti chegou foi uma parte que ele frisou bastante, que era onde a gente precisava melhorar, a parte defensiva. E com tantos jogadores assim, eu acho que ele vê
que ainda tem vagas em aberto e tenho certeza que quem estiver ali para jogar vai aproveitar a oportunidade, vai dar o seu melhor para poder agarrar a oportunidade da melhor maneira também. Bento aqui, Caio Mota, Globo Esporte. A gente falou muito de sinais aqui, quem joga, quem não joga, rodízio, mas você é um cara que recebeu alguns sinais no ciclo que eu acho que também são importantes. Você é o único cara que furou a bolha da Arábia Saudita, é o único cara que é convocado de lá. Quando você era mais questionado lá, enfim, falava-se muito de mercado, você foi convocado, foi bancado pelo Ancelotti por uma nova comissão. O quanto que esses sinais também te dão uma tranquilidade, uma confiança de que esse ciclo, nesse 1 ano, para esse sonho de Copa do Mundo também, tu está num caminho ali consistente. Bom, isso é importante para mim, teve essas situações, né, como você citou, de furar a bolha, enfim, negociações e tudo mais. Acho que isso mostra a qualidade do meu trabalho, um trabalho sério, sempre muito focado, sempre buscando melhorar também. E, bom, essa credibilidade, essa confiança que o treinador me deu de mais uma convocação, em todas com o Ancelotti, eu acho que isso é muito importante também. E como eu citei nas outras respostas também, aproveitar a oportunidade, se Deus quiser, estar nos 23 convocados aí da Copa, é um sonho que eu tenho. E até lá tem muito chão ainda, mas é sempre dar meu melhor, não achar que as coisas já estão resolvidas e tudo der certo, no final as coisas vão acontecer da melhor maneira. A última. Bento, bom dia. Kiyomi Nakamura, TBS do Japão. Você estava falando na entrevista para a CBF pouco, né? Mas você enfrentou 2 times do Japão na Liga dos Campeões da Ásia. E uma vitória muito bem e outra sofreu 3-2 para Kawasaki, né? Como é que foi aqueles jogos? Como você viu característica, ponto forte e ponto que para o Brasil mais fácil para enfrentar e recado para a torcida do Japão, que todo mundo agora conhece como é que é goleiro Bento e todo mundo tem medo por isso. Que bom, né? Mas, bom, foram jogos difíceis. O que eu tinha em mente assim, de equipes japonesas realmente foi o que se mostrou naquelas partidas. São equipes muito táticas, assim, muito responsáveis assim, na função tática e muito intensas. Não são jogadores assim que fortes fisicamente, mas são muito competitivos em cada parte do campo. E foram jogos muito intensos, assim, eles corriam o tempo inteiro, então foram jogos muito difíceis, uma vitória, uma derrota, lógico. E, bom, não espero nada diferente nessa partida contra o Japão e também contra a Coreia, acredito que vai ser uma maneira parecida o jogo. A gente tem que, quanto mais ficar com a bola, vai ser melhor para a nossa equipe. Com certeza eles vão correr muitos também, nossa equipe também. E a gente aproveitar as oportunidades que a gente criar dentro da partida e poder resolver o jogo da melhor forma e de uma maneira rápida. E depois disso, controlar a partida. Obrigado, Bento. Obrigado a todos. Hoje à tarde, o treino a partir das 3 da tarde lá no Goyang Stadium, no campo anexo lá do estádio, ok? Te espero vocês lá. Obrigado, até mais.